Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2021. Nesta feita nós iremos estudar a lição de número 12 desse trimestre, que tem como título A urgência do discipulado. Estamos chegando ao final desse trimestre, essa é a 12ª lição. Tivemos aí os comentários do pastor Ezequias Soares neste tema que foi tão importante para nós, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo em nossos dias. Então nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando e curtindo este vídeo. Vamos juntos promover o reino de Deus e a sua palavra para as outras pessoas. Escola Dominical EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Moisés e essa serpente e o encontro com... Título da lição: A urgência do discipulado. O texto áureo diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Em outras versões vai falar, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento, o crescimento daquele discípulo, daquela pessoa que se converteu ao Evangelho. Por isso é tão importante, tanto a escola bíblica dominical, quanto os cultos de ensinamento, porque são nesses trabalhos que discipulamos as pessoas, após tê-las ganhado para Cristo. Aí vem todo o ensinamento, todo o discipulado, para que aquela pessoa se torne verdadeiramente um discípulo de Cristo. E o discípulo nada mais é do que aquele que segue o seu mestre. Neste caso, o nosso mestre é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus 4:23, nós vamos ver que o ensino da palavra acompanha a evangelização. Nós evangelizamos as pessoas e depois precisamos continuar este processo de ensinamento, de discipular as pessoas, para que elas compreendam o verdadeiro caráter do Evangelho e a sua importância para o mesmo. Também em Atos capítulo 11, versos 25 e 26, Saulo de Tarso foi convidado para conduzir o discipulado em Antioquia da Síria, para aqueles novos irmãos, para aqueles que se convertiam ao Evangelho. Depois, Atos dos Apóstolos 19, 9 e 10, o objetivo principal do apóstolo Paulo era Éfeso, foi a educação cristã. Atos 19, 9 e 10, o objetivo principal do apóstolo Paulo em Éfeso foi a educação cristã, orientar, ensinar aos efésios como deveriam se portar e se comportar diante de Deus em meio ao mundo pagão. Filipenses 4 e 9, aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres, com os nossos pastores, com os nossos líderes, são eles que nos orientam, nos ensinam quanto ao conhecimento de Deus e de sua palavra. Depois 2 Timóteo 3, 14 e 17, a Bíblia é a fonte do discipulado. Depois Tito 3 e 14, no discipulado aprendemos o funcionamento da vida cristã. Como funciona a vida do verdadeiro cristão. Essa foi a nossa leitura diária, que deveríamos fazê-la até chegar o dia da lição da Escola Bíblica Dominical. A leitura de segunda a sábado foi baseada nesses textos que nós acabamos de verificar aqui. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 28, 16 ao 20 e também Atos dos Apóstolos 2, 42 ao 47. Diz assim o primeiro verso 16 de Mateus 28.
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vale lembrar que este texto é o texto que Mateus traz a narrativa logo após o evento da ressurreição, quando Jesus aparece aos seus discípulos. Atos capítulo 2, versos 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então observe que esse relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 a 47, revela como a igreja ela teve o seu início lá nos primórdios, né, da nossa igreja, da igreja cristã. É assim que ela cresceu, na graça, no conhecimento de Deus e no entendimento da palavra do Senhor. Objetivo geral desta lição: esclarecer a urgência do discipulado. Esse é o objetivo geral. Esclarecer a urgência do discipulado. Por que é urgente? Porque muitas pessoas aceitam a Cristo como Salvador, mas se nós não pararmos com ela, abrirmos a palavra e começarmos a esclarecer, a procurar levar o entendimento, muitas delas acabam se desviando do Evangelho por não ter esse suporte, por não ter essa ajuda. Então, por isso que o discipulado é tão necessário e tão urgente. Objetivos específicos, no tópico 1, conceituar o discipulado. O que é o discipulado? O que é discipular uma pessoa? Tópico 2, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Tópico 3, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. A nossa introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A formação que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Isso quer dizer que essa formação do caráter do cristão, ele está muito atrelado a esta forma como lhe é ensinado, como lhe é transmitido esta palavra. E aí é quando nós sentimos a necessidade do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos revela a vontade de Deus, não a vontade do homem, não os anseios do pastor, não os anseios do ministro, do bispo, não. Mas os anseios, a vontade de Deus. Por isso, esse revestimento do Espírito Santo é tão importante na vida daqueles que ministram na casa de Deus. Não pode haver divergência no entendimento e no discernimento da palavra de Deus, nesta formação do discipulado. Quando vemos que há alguma coisa estranha nesse entendimento, nós podemos perceber que aquele espírito
não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não traz confusão, não traz contenda. Ele trabalha de forma harmoniosa em toda a igreja. Tanto na igreja local, quanto na igreja de uma forma universal. O Espírito Santo ele atua para que este aprendizado ele aconteça de forma harmoniosa. Primeiro tópico da nossa lição, o que é o discipulado? Agora nós vamos conceituar o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. E o que é o discípulo? Se você for para o dicionário, você vai ver que o discípulo é a cópia do seu mestre. Ele segue conforme os ensinamentos do seu mestre, conforme as estratégias do seu mestre. Isso significa que o discípulo, ele ama como Jesus amou, ele perdoa como Jesus perdoou. Importante que nós compreendamos isso. Se nós não compreendermos esse conceito de discípulo, não podemos nem discipular. Essa é a real situação. Para podermos discipular uma pessoa, nós precisamos saber esse conceito de discípulo. E não é só na teoria, é na prática também. Subtópico 1 diz assim, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mateus 5:1, João 2:12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Eu queria abrir um parêntese aqui, meus queridos irmãos, meus amigos, porque existem algumas denominações que elas se dedicam só a uma coisa. Por exemplo, oração. Eles oram. Mas o ensinamento da palavra há uma defasagem muito grande. E é preciso que haja equilíbrio. Preciso que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante a gente frisar isso porque é preciso haver esse equilíbrio na vida cristã, no discipulado. Nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos compreender a palavra, discernir a palavra de Deus, mas nós precisamos também ter uma vida de comunhão com Deus. E essa vida de comunhão, nós buscamos-la por intermédio da oração, essa intimidade, esta convicção, esta certeza, por meio da oração que nós atingimos estes objetivos na vida cristã e no discipulado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, aquele que ensina, ele precisa dedicar-se ao estudo da palavra. Ele precisa dedicar-se à pesquisa, a uma vida de oração, porque a revelação ela vem por meio da oração. É preciso uma comunhão com o Espírito de Deus, é preciso um revestimento espiritual para que ele seja manifesto, para que ele seja revelado a vontade de Deus todas as vezes em que ele abrir a palavra de Deus para fazer uso de sua palavra. Isso é pertinente a todo aquele que tem dedicado a sua vida ao ensino, à meditação da palavra, à análise da palavra e muito mais essa comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos revela a vontade de Deus para os homens. Segundo subtópico, diz a grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. E aí nós abrimos já imediatamente o parêntese, porque alguém pode se perguntar, mas quem faz parte desta grande comissão? Todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, entregaram as suas vidas aos seus cuidados e procuraram daí por diante ser seus seguidores. Esta é a grande comissão
que o Senhor Jesus levantou para si, para levar o Evangelho, para levar as boas novas às outras pessoas. É importante que nós tenhamos claro isso na nossa vida cristã. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, Mateus 28, 19a, ou façam discípulos de todas as nações, fazeis discípulos de todas as nações, na Nova Almeida atualizada, é fazer discípulo, discipular, termo mateteu, fazer discípulo ou discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprendeu. Observe que tem muita gente que tem muita habilidade para ensinar, mas quando olhamos para a vida prática de tais pessoas, elas não revelam que tenham guardado aquilo que aprenderam. Ensinam aos outros, mas não colocam em prática na própria vida. Então, isso é importante nós deixarmos bem claro aqui, né? Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28 e 20. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Quando nós vemos que, abrindo parêntese aqui, né, para discutirmos isso, quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos as orientações que foram seguidas pelos discípulos, né, ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e de fato toda essa orientação que eles receberam de Cristo se cumpriu na vida deles, né, no dia de Pentecostes, se cumpriu na vida deles, e a partir daquele dia eles começaram a colocar em prática tudo aquilo que aprenderam com o Mestre. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus e procurar colocar em prática na nossa vida cotidiana, para que de fato nós sejamos verdadeiramente os seus discípulos. É importante isso para nós. Subtópico 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos 2 e 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Aí aqui a gente volta de novo naquela questão dessa importância do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Você pode ser um crente que está assiduamente na igreja, participar de departamentos na igreja, cantar, tocar, às vezes até mesmo evangelizar, ser assiduamente ali nos trabalhos. Mas se você não tem esse auxílio do Espírito Santo na tua vida, certamente você não logrará êxito nesse trabalho em que você faz. Por quê? Porque é impossível que nós possamos agradar a Deus sem esse auxílio do Espírito Santo de Deus. É por isso que os discípulos eles foram impelidos, né, a permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Por isso que nós precisamos buscar sempre. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Ou seja, os cursos teológicos, eles nos ajudam muito a compreender essas relações que foram citadas aqui. O Espírito Santo e a Trindade, Jesus, a salvação, o pecado, o homem
e o pecado. Os cursos teológicos eles vão ajudar muito nesse esclarecimento, mas eles não são suficientes se o Espírito Santo de Deus não habitar dentro da sua vida. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te convence. O ensino da palavra ele é muito importante para a nossa vida. Ir aos cultos de ensinamento é de extrema importância para a nossa vida. Mas, se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus não habitar dentro de nós para nos revelar esta verdade, certamente com o que vamos ficar depois de toda essa bagagem de conhecimento é com teorias vazias. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar dentro de nós, ele nos revela verdadeiramente a vontade de Deus e como é o desejo do seu coração de que sejamos e estejamos na presença de Deus. Tópico 2. O tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé do discipulado. É ensinar a palavra para o pecador, né? É esse relacionamento também de comungar uns com os outros e o serviço, como servir a Deus. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continua valendo atualmente. Talvez falte-nos, né? Talvez falte a nós esta trilogia, né? A palavra, a comunhão e esse serviço. Talvez esteja faltando isso em nossos dias para que o Espírito Santo de Deus ele encontre verdadeiramente guarida em nosso meio, encontre lugar em nosso meio para operar, para salvar, para libertar, para transformar. Então, por isso o discipulado é tão importante e o pecador, aquele que se arrepende, aquele que se converte, ele deve ser convidado, ele deve ser conduzido, né? Conduzido a este discipulado. Se a igreja deve abraçar ele de uma tal forma que ele não se sinta inferiorizado, mas uma peça importante e fundamental dentro do reino de Deus. E aí nós precisamos também de sabedoria e discernimento para conduzir esse discipulado. Sobre o tópico 1 do tópico 2, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, segundo Pedro 3:2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os primeiros discípulos eles continuavam observando conforme os ensinamentos dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 2:42a. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Então, observe que é como se os apóstolos fosse um modelo para eles. Tanto o ensinamento que os apóstolos passavam para ele, quanto a própria experiência de vida dos apóstolos serviam de aprendizado, aliás, serviam de ensinamento para estes novos discípulos. É importante que o líder, que o apóstolo, que o pastor, que aquele que lidera, ele tanto tenha domínio e conhecimento desta palavra, quanto seja viva, né, na prática, e através dessa sua experiência de vida, ele também pode transferir ou transmitir conhecimento
para os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Na verdade, hoje nós temos aqueles homens a quem Deus levantara, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os quais se dedicam ao estudo, ao conhecimento de Deus e da sua palavra e procura transmitir isso aos novos crentes, aos novos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão, Atos 2,42. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença, isto também é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento em comum acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 133:1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, ou em comunidade, tendo ali tudo em comum, partilhando as mesmas experiências e as mesmas coisas. E nunca do ser humano com Deus. Quando se fala dessa comunhão entre eles, fala dessa comunhão de pessoa para pessoa. E é óbvio que quando se professa a mesma fé e a mesma crença, essa comunhão ela tem aí a manifestação e o auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito que habita em um, habita no outro. Então, não pode haver divergência no meio desta comunidade de crentes. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, Isaías 41:8, Tiago 2:23, e Moisés tenha falado com Deus face a face, Deuteronômio 34:10, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. João 15:14. A comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho, 1 João 1:3, e com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:13. Por quê? Aquilo que eu falei anteriormente. Se temos o mesmo Espírito habitando em nós, esta comunhão ela deixa de ser simplesmente uma comunhão entre os pares dentro de uma mesma comunidade, mas também ela não é uma comunhão horizontal, ela é uma comunhão tanto horizontal quanto vertical. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É importante que nós destaquemos isso dentro desta comunhão agora, quando se fala da Igreja de Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em função dessas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós precisamos ter e manter essa comunhão. E quando isso não ocorre, certamente tem algo errado e não é com Deus, e não é com o Espírito Santo, e não é com Jesus Cristo, é com você mesmo, é comigo mesmo que preciso, talvez, entrar pelo caminho da palavra e não pelos meus conceitos, não pelas minhas ideologias. É importante que nós frisemos isso aqui também. Subtópico 3, a comunhão na Igreja de Jerusalém, 2:44. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Ali nós vamos ver que fica bem claro, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, eles mantinham esta unidade na fé, no amor, na comunhão, no partir do pão e também na esperança que eles tinham em Cristo Jesus por intermédio de sua palavra. Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação,
alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos fatos e sentimentos que era compartilhado e partilhado entre eles. Do Novo Testamento, dessa nova igreja, dessa nova comunidade que se fundamenta agora tendo como a pedra principal de esquina nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, foi Ele que nos deu e nos deixou este grande exemplo. Filipenses 2, 3 e 1, João 3, 16 ao 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Então, se estamos servindo ao mesmo Senhor, não pode haver divergência em nossos sentimentos, em nossa crença, em nosso entendimento, em nosso ponto de vista, na maneira de enxergarmos o reino de Deus. É importante compreender isso dentro desse estudo. Subtópico 4, o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Josué, capítulo 24, verso 15. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42 a 47. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. Então, se nós fomos comissionados por Deus, aceitamos a mesma fé, professamos a mesma fé e temos a mesma crença, estes sentimentos devem permear o nosso coração. Quando há divergência, repito o que eu falei anteriormente, existe um problema, não é em Deus, não é no Espírito Santo, não é em Jesus Cristo, não é na sua palavra, é em nós mesmos. E nós precisamos corrigi-los. Por quê? O Espírito de Deus que habita em nós não pode ser condicionado às minhas ideologias. Não pode ser condicionado à forma que eu enxergo o mundo. Não. Ele opera tudo em todos de forma harmoniosa. Isso significa que não pode haver divergência de entendimento, de discernimento e de compreensão do reino de Deus e da sua santa palavra. É importante cada crente pensar nisso e refletir, fazer uma reflexão introspectiva da sua vida. É importante isso. Tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem. É ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Primeiro subtópico, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Então, o principal objetivo, do discipulado é esse. É esse. É instruir o novo convertido, aquele que aceitou a fé agora, sobre esses aspectos da vida cristã. Como funciona a vida cristã. Como eu devo me portar diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. São essas orientações pela palavra de Deus e não por conceitos, usos e costumes dos homens, mas pela palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que se compreenda isso também. 2 Coríntios 5,17. E passam a viver uma nova experiência. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, e passam a viver uma nova experiência de vida, Romanos 6,4. Elas precisam ser
elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Por que existem muitas pessoas que se desviam da verdade, se desviam do Evangelho? Por quê? Porque lhes faltou, talvez, o discipulado. Alguém que se aproximasse e passasse a discipular esta pessoa, a orientá-la conforme a palavra de Deus. Lembro-me de uma igreja, de um tempo muito remoto, que quando uma pessoa aceitava Cristo como Salvador, se fazia uma reunião por semana na casa daquela pessoa. Para quê? Para discipulá-la. Algumas denominações ainda mantêm essa tradição. E isso é muito importante, porque ganhamos tantas pessoas para o reino de Deus e também perdemos muitas, porque falta esse discipulado. Falta pegar no braço da pessoa e conduzi-la pelo caminho. Lembre-se que o novo convertido, ele é como uma criança. Você precisa pegar em sua mão e mostrar o caminho a ser seguido. Isso é discipular. Isso é discipular. É praticamente isso. Pegar na mão e conduzi-la pelo caminho que ela deve andar. Compreenda isso também. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que essa é a determinação, né? Essa é a base deste ensinamento. Crescer na graça e no conhecimento. Fomos alcançados pela graça, favor imerecido, mas agora eu preciso crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra, para que essa graça permaneça na minha vida. Segundo Pedro 3,18. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Segundo subtópico do tópico 3, o crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, o número de pessoas que se acrescenta cada dia à comunidade dos santos. Atos 9,31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, não foi para estabelecer igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, fazendo tão somente esse trabalho de discipulado e formando obreiros. Às vezes sentimos falta disso. Aqueles que lideram na casa de Deus, eles precisam dar oportunidade para as pessoas. Eles precisam dar oportunidade para as crianças, para o adolescente, para o jovem. Isso é discipular, isso é formar discípulo, isso é formar obreiros. Dar oportunidade para o outro testemunhar de Cristo. E nessas oportunidades que nós franqueamos, nós observamos aquele que tem chamada para determinada área dentro da casa e do reino de Deus. É importante nós pensarmos assim, porque seríamos egoístas se quiséssemos abraçar todos os trabalhos dentro da casa de Deus com os nossos próprios braços e não repartir essas responsabilidades e não delegar essas responsabilidades. Pense no seu ministério, pense no seu chamado como um negócio que não é seu, de Deus. Você foi tão somente comissionado como um dispenseiro da graça de Deus. E o dispenseiro da graça de Deus, ele precisa ter essa visão de reino. Ela precisa ter essa visão de reino, de crescimento, expandir o reino de Deus. E não impedir que o outro cresça. Isso é discipular também. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos, Atos 11, 20 ao 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes
de costumes estranhos. Por que Saulo? Porque Saulo conhecia tanto um povo quanto o outro. Observe que Saulo era uma pessoa extremamente instruída. E isso, quando nós olhamos por este prisma, nós estamos falando de estratégias que precisamos elaborar para atingir a todos, para ampliar, para expandir o Evangelho, expandir o reino de Deus, contemplando a todos. Então, quem é a pessoa escolhida para fazer isso? Saulo. E uma excelente escolha devido à sua natureza cultural, né? e de sabedoria que ele tinha, né? Para lidar com estas duas linhagens, né? De pessoas. Tá? Então, é importante nós observarmos aqui o fator determinante é a estratégia a ser usada para fazer este discipulado. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Atos 11:25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igrejas. Compreenda isso. E é importante nós compreendermos que o discípulo, ele pensa como Cristo pensou, ele perdoa como Cristo perdoou, ele ama como Cristo amou. Resumindo, o discípulo, ele tem a mente de Cristo. Ele não tem uma mente egoísta, ele não tem uma visão egoísta. Ele enxerga a obra de Deus como Cristo enxergou. Ele tem compaixão pelos pecadores. Ele não faz o seu trabalho dentro do reino de Deus pensando na sua própria promoção pessoal, mas ele faz pensando no crescimento e no desenvolvimento da obra de Deus. É importante nós pensarmos assim, primeiro porque a palavra não é nossa, o reino não é nosso, o reino é de Deus, assim como a palavra é de Deus. Então, longe de mim querer méritos com algo que não é meu. Se tenho alguma coisa da parte de Deus e consigo contemplar alguns, não é meu, é emprestado. É emprestado. E eu devo enxergar por este prisma, porque o mesmo Deus que me deu, ele pode também tomar. Esse cuidado que nós temos que ter, meus queridos. Concluindo esta lição. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. E nós precisamos revelar isso ao mundo. Nós precisamos revelar isso ao pecador. Muito mais àqueles que deram crédito à palavra de Deus, entregaram as suas vidas para Jesus, aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas. Essa pessoa, ela precisa ter bastante atenção. Para quê? Para que ela se torne um discípulo. E ela não vai se tornar um discípulo se nós não discipularmos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esta foi a nossa lição de número 12.